Em outubro de 2018, os brasileiros foram às urnas para eleger o presidente da República e outros representantes. Depois de uma campanha marcada por agressões e polêmicas, vimos uma eleição extremamente dividida e polarizada. E o então deputado Jair Bolsonaro saiu vitorioso. O presidente começou seu mandato em janeiro de 2019, com o desafio de aprovar pautas polêmicas com relação a costumes e destravar a economia brasileira estagnada com um grande problema fiscal. A primeira batalha seria a reforma da Previdência. Mas será que o presidente tem conseguido caminhar com as suas promessas de campanha? Será que vai conseguir recuperar a economia? O que o governo federal tem feito para tirar o país do buraco fiscal que enfiaram a gente? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai falar sobre os 5 maiores erros do governo do presidente Bolsonaro nesses primeiros meses à frente do país. Antes da gente começar, se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilha esse vídeo. Fica ligado até o final e conta pra gente nos comentários se você concorda com os erros que a gente selecionou por aqui. É importante falar pra vocês que esses erros do vídeo são a nossa opinião sobre alguma das milhões de ações que já foram tomadas pelo governo e que podem afetar muito a nossa sociedade. Mas essa lista é só um começo para marcar esses primeiros meses do governo. Por isso, a gente quer saber também a sua opinião. E se você quer saber o nosso top 5 acertos do governo Bolsonaro, a gente vai deixar aqui o link na descrição para você assistir esse vídeo. E vamos lá, o primeiro erro da nossa lista é com relação ao decreto modificando a Lei de Acesso à Informação. Uma das principais pautas da campanha, e algo muito defendido pelos eleitores do presidente, era a transparência nas informações, principalmente com relação aos contratos do BNDES. E aí o que aconteceu? O vice-presidente Hamilton Mourão assina um decreto permitindo a servidores de segundo e terceiro escalão classificar documentos do governo como secretos, ou seja, 15 anos de sigilo ou ultra secretos, 25 anos de sigilo. Essa foi exatamente a mesma defesa usada pelo governo da ex-presidente Dilma para não expor esses contratos do BNDES. Com essa alteração, milhares de servidores teriam o poder de fazer a mesma coisa com documentos que antes eram públicos, ou seja, menos transparência. O decreto acabou rejeitado na Câmara dos Deputados e antes que o Senado confirmasse a decisão, o presidente Bolsonaro voltou atrás e revogou a norma. O segundo maior erro do governo pra gente foi o decreto das armas. Esse tema é bastante polêmico. Muito defendido durante as eleições por alguns eleitores do presidente Bolsonaro, o decreto de flexibilização do porte de armas foi apresentado logo nos primeiros dias de governo. O erro do presidente não está na defesa de um tema polêmico, mas em como ele apresentou para a sociedade um tema tão importante e que divide tanto as opiniões. As pesquisas mostram que a maioria da população não apoia a flexibilização do acesso às armas, o que indica que uma alteração do Estatuto do Desarmamento sofreria resistência no Congresso Nacional. Grande entusiasta do armamentismo, o presidente Bolsonaro não quis nem tentar essa difícil negociação e editou uma série de decretos com grandes mudanças na posse e no porte de armas. O primeiro decreto saiu em janeiro, mas foi revogado em maio com a edição de outros 2 decretos. Mas no dia 18 de junho, o Senado rejeitou esses textos, que traziam pontos polêmicos como brechas para civis comprarem fuzis e a ampliação da possibilidade de porte de arma para 22 categorias, incluindo políticos eleitos, advogados, guardas de trânsito, caminhoneiros, moradores de zonas rurais e até jornalistas. Prevendo a derrota também na Câmara, o que derrubaria as normas por completo, o presidente revogou os 2 decretos e publicou outros 4. O movimento também buscou evitar uma derrota no STF, que julgaria ações movidas por partidos políticos questionando a constitucionalidade desses decretos editados pelo presidente. Mas assim que as novas normas foram editadas, parlamentares já se mobilizaram para rejeitar novamente as medidas no Congresso e frear essas medidas no Supremo. O argumento é que o presidente pode apenas regulamentar a aplicação do Estatuto de Desarmamento por meio de decretos,
e não alterar substancialmente a lei. Ao mesmo tempo, lideranças do Congresso tentam mostrar que não são 100% contra a agenda do presidente. Em junho, o Senado aprovou um projeto de lei que estende os limites do direito à posse de armas para toda a propriedade rural, em vez de ser restrita à sede da fazenda. Essa proposta ainda está sendo analisada pela Câmara. O terceiro erro da nossa lista foi a demarcação das terras indígenas. Outra proposta do governo Bolsonaro que empacou foi a transferência da demarcação de terras indígenas da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura. A tentativa, que aconteceu através da medida provisória 870, foi rejeitada em maio. Na época, o Congresso determinou que a demarcação retornasse à FUNAI e que o órgão voltasse a ser subordinado ao Ministério da Justiça. O presidente, então, surpreendeu todo mundo a enviar uma nova medida provisória em junho, determinando novamente que a demarcação fosse submetida à pasta da Agricultura. Só que a Constituição impede que uma medida provisória rejeitada seja reeditada no mesmo ano. Por causa disso, o ministro do STF, Luiz Barroso, entendeu o pedido de alguns partidos políticos e suspendeu o trecho da nova MP que alterava a demarcação até o plenário da Corte julgar o caso. Logo depois, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a norma para o Palácio do Planalto. E por falar em MP, o quarto erro do governo Bolsonaro na nossa lista são as medidas provisórias caducadas. Com a articulação muito ruim no Congresso Nacional, duas medidas provisórias editadas no final do governo de Michel Temer, que também eram de interesse do governo Bolsonaro, caducaram, ou seja, perderam a validade devido à lentidão na apreciação das propostas pelos parlamentares. As medidas provisórias representam grande poder na mão do presidente, já que eles têm efeito imediato de lei e tramitam com prioridade na frente de outras matérias no Congresso, como a gente já mostrou aqui no nosso vídeo sobre medidas provisórias. Mas se não forem aprovadas em até 120 dias, elas perdem a validade e não podem ser reeditadas no mesmo ano. A MP 868, que atualizava o marco legal do saneamento básico e abria a possibilidade de privatizar empresas estaduais responsáveis pelo serviço, perdeu validade recentemente. Então o governo federal decidiu apoiar a tramitação de um projeto de lei sobre o tema. Também caducou a MP 867, que ampliava o prazo para adesão do Programa de Regularização Ambiental, inicialmente previsto para 31 de dezembro de 2018. A medida é de interesse da bancada ruralista, um dos pilares de apoio do governo Bolsonaro. O presidente, então, editou outra MP que acabou com o prazo para os proprietários de terra fazerem o cadastro ambiental rural. Com isso, a adesão ao programa também ficou sem data limite. Resta saber se o governo vai conseguir aprovar mais MPs, projetos de lei e reformas que o Brasil tanto precisa. O quinto e último erro da nossa lista foi o do presidente continuar a campanha mesmo após a sua eleição. De todos os erros que a gente apontou até aqui no vídeo, não entender que a campanha acabou é o pior deles. Sem dúvida, o presidente Bolsonaro assumiu um país destruído do ponto de vista fiscal, econômico e muito dividido politicamente. Mas a partir do primeiro dia de janeiro de 2019, sai o candidato Jair Bolsonaro e assume o presidente Jair Bolsonaro, que passa a representar não só seus eleitores, mas todo o Brasil. Infelizmente, o que a gente tem visto é um presidente obcecado com as redes sociais, tentando governar através do Twitter e que, em vez de estimular a união dentro de toda a divisão que cercou a campanha, continua polemizando e dividindo ainda mais. E aí, você concorda com os erros que a gente listou até aqui? Acha que está faltando alguma coisa? Qual o erro mais absurdo do governo Bolsonaro, na sua opinião? Conta pra gente aqui nos comentários, dá um like e compartilha esse vídeo, que isso é muito importante para o nosso conteúdo chegar ao maior número de pessoas. E se você quiser ver a nossa lista dos 5 maiores acertos do governo Bolsonaro, é só clicar no link que está aqui na descrição. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que sai de novidade aqui no Manual do Brasil.
Valeu e até o próximo vídeo. Que é o órgão voltado e no Manual do Brasil de hoje.